doutora Denise Albano. Dizem sempre que o exemplo de cima, o ministro Edson Fachin proibiu o aparelho policial de utilizar os recursos necessários para combater a criminalidade. O comportamento daqueles que estão nas esferas mais importantes de poder, isso complica? Complica muito. O exemplo que vem de cima é o pior possível. O próprio atual vice-presidente, o Geraldo Alckmin, numa disputa, quando a gente imaginava que PSDB e PT eram oposição entre si, ele próprio diz que Lula queria voltar à cena do crime. Ora, quem volta à cena do crime é quem é apontado como criminoso, quer voltar à cena onde praticou o crime, que seria a presidência da República. E nós tivemos o escândalo do Mensalão, grande esquema de corrupção, o escândalo do Petrolão, não foi tão divulgado o escândalo do Eletrolão, e já constatamos aí o aparelhamento na Caixa Econômica Federal, já constatamos o aparelhamento com a mudança até do Estatuto da Petrobras para aparelhar essa estatal novamente com indicações de apaniguados de poderosos políticos para ocupar postos-chave. E, dessa maneira, parece que o sinal é de um permissivo para a corrupção. E também exemplos concretos preocupantes vindos do Judiciário. Uma das medidas que o Sérgio Moro adotou quando ministro da Justiça, e que é adotada na ampla maioria dos países, é isolar os chefes das facções criminosas, as grandes lideranças do crime, colocando em presídios isolados, distantes dos municípios, dos estados onde eles mais atuam. E, recentemente, um influente, poderoso líder de uma facção criminosa que estava num presídio de segurança máxima, distante do Rio de Janeiro, é autorizado pela Justiça para voltar para o Rio de Janeiro, para um presídio aí comum, onde bem sabemos que eles, muitas vezes, esses chefes de facções, controlam os presídios estaduais. Então é esse quadro realmente preocupante. E você pega o exemplo de Minas Gerais, você não tem tanto noticiário de uma criminalidade elevada em Minas. E um dos fatores, Arivan, quem nos acompanha, é decorrente do fato de que o secretário de Segurança Pública é o professor de Direito Penal, grande especialista na área penal, ex-procurador do Ministério Público, Rogério Greco, onde faz um trabalho muito importante de articulação entre as forças policiais, de investimento em preparo dos policiais, valorização do policial, que aqueles que se desviam respondam adequadamente, mas não cria empecilhos para que os órgãos façam seu trabalho. E pego também outro exemplo. Santa Catarina desponta na liderança dos estados mais seguros do país. Dezenas de cidades de Santa Catarina há 30 anos não tem um caso de assassinato, não tem um caso de homicídio. E aí eu pergunto, seria mera coincidência o estado de Santa Catarina nunca ter sido governado por um partido de esquerda e o Nordeste, onde os índices de violência são os maiores do país, das 50 cidades mais violentas do país, a amplíssima maioria se encontra no Nordeste, Salvador, Fortaleza, Teresina, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Feira de Santana, no interior da Bahia, como algumas das cidades mais violentas do país. E aí eu questiono, há quanto tempo o PT governa a Bahia? O PT e seus aliados governam, controlam o Ceará, o Piauí. O PSB, aliado do PT, governa Pernambuco, Rio Grande do Norte. E assim, como eu diria, era uma tragédia anunciada. Não é, para mim, surpresa, pode ser para alguns incautos, para alguns ingênuos,
esse crescimento vertiginoso em tão grande, em tão pouco tempo e com tanta intensidade da criminalidade e da violência no país. Obra, bem sabemos, de quem? Um alinhamento de executivos, setores do judiciário, infelizmente, contribuindo para essa tragédia anunciada. Doutora Denise Albano, o atual presidente Luiz Inácio se vangloria de dizer que gostava de mentir no exterior. Agora tem uma outra mentira grave, essa história dele dizer que na faixa de Gaza milhões de crianças sendo mortas. Essas mentiras repetidas do atual presidente Luiz Inácio contribui para o avanço da violência? Contribui. Um líder, ele se impõe principalmente por sua autoridade moral. E aí nós temos um presidente que faz, inclusive, da mentira uma espécie de marca característica da sua personalidade, até se vangloriando. E esse episódio é de uma gravidade considerável, porque acusa um país de praticar crimes de guerra numa mentira absolutamente reprovável, quando se tem na faixa de Gaza exatamente cerca de 2,5 milhões de habitantes. Como é que Israel mata 2 milhões de crianças? Quer dizer, 4/5 da população é composta só de crianças? Quer dizer, ele é um inconsequente, sem dúvida, de uma irresponsabilidade que envergonha o Brasil no cenário internacional, inclusive nos mantendo próximos a ditaduras sanguinárias, enquanto Europa, Estados Unidos, Japão, que sempre tem uma posição neutra em vários conflitos, claramente se posta ao lado da civilização. O Estado de Israel exerce o seu direito à autodefesa. Claro que procura ali destruir os arsenais de guerra, debelar os líderes dessa organização terrorista, mas infelizmente eles usam a população civil, inclusive crianças, como escudos humanos, e é quase inevitável que inocentes morram. Mas vejam que a esquerda quase não fala nada dos quase 200 reféns que estão ali sendo mantidos, principalmente mulheres, idosos e crianças que foram levados reféns, mulheres estupradas, bebês degolados, e o Lula ainda tenta equiparar o que Israel faz com o que um grupo terrorista empreende. É incomparável. Mas é isso, Erivan, é necessário a população estar atenta. O cenário, ele é tenebroso. Eu vi na sua chamada que você abordará também aí as últimas pesquisas que buscam detectar a aprovação do governo. A queda vem vindo aí pesada, porque a percepção da população é de mais um estelionato eleitoral do PT. Algumas pessoas que têm memória preservada, algumas pessoas preocupadas com as futuras gerações, que sabem o que a esquerda representa em termos de corrupção, destruição de valores, perseguição religiosa, anticristianismo. Eu disse recentemente numa rede social que nós cristãos somos os judeus de amanhã, porque todo o antissemitismo deles é apenas para camuflar também um anticristianismo, porque eles odeiam o legado judaico-cristão que nos forjou, que forjou a civilização. Então, estejamos atentos, apoiemos os parlamentares que cobram respostas e explicações. Sem dúvida, recorramos mais à mídia independente. Quem acompanha as notícias por mídias independentes, redes sociais, tem uma percepção mais clara sobre a realidade brasileira, mais realista do que aqueles que assistem só TV Globo, TV Bandeirantes, enfim, os grandes canais que hoje passam a receber milhões de dinheiro público para atuarem como uma espécie de mídia de propaganda do atual governo. Mas abramos os olhos, estejamos diligentes, porque o mal não vai vencer.